Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da CIT Sistemas. No vídeo de hoje, você verá como cadastrar seu primeiro item. Então, vamos lá. Para cadastrar seu primeiro item, vamos até o menu Cadastros, Cadastro de item, tela de número 202, Cadastro de itens. Se a gente observar, cada tela ela tem seu nome e uma numeração antecedendo a ela. Ao abrir a tela, no topo da tela, irá aparecer uma bandeira vermelha indicando que estamos no retaguarda. Irá aparecer o número ou código da tela, no caso 202, e o nome da tela, cadastro de itens. No menu principal do sistema do retaguarda, temos uma caixa que solicita o número da tela desejada. Podemos colocar aqui também o número da tela, então podemos digitar 202 e apertar Enter. Então podemos chegar até aqui, seja fazendo o caminho a partir do menu ou utilizando o código da tela como atalho. Chegando até a tela, vamos ter a seguinte interface. Na parte superior, vamos ter campos de filtro. Ao meio, vamos ter os resultados dos filtros. E na parte de baixo, temos os botões de ação. Podemos clicar no botão de inserir. E vamos colocar algumas informações para o item desejado. Vamos preencher com as informações do item. Na descrição, vou colocar o nome do item: arroz rendoso tipo 1. Note que ao preencher a descrição, também será preenchido a descrição de cupom. Essa descrição é a descrição para você localizar o item e essa descrição de cupom é a descrição que será impressa no cupom fiscal. A descrição para localizar o item, ela pode ter mais informações. Porém, a descrição de cupom, ela só consegue acompanhar a quantidade de caracteres até um certo ponto, por conta da limitação física que há no cupom fiscal, pois é um papel de tamanho limitado, de 80 mm, onde só é possível colocar certa quantidade de caracteres. Aqui, podemos fazer algumas abreviações se necessária. No caso do nosso cadastro do arroz rendoso, não será necessário, podemos deixar só a descrição comum mesmo. Temos um campo de referência, então dependendo do ramo de atividade ou do produto a ser cadastrado, pode-se colocar a referência nesse campo de referência. Temos o campo de NCM, esse é um campo de suma importância para quem vai fazer emissão de notas fiscais ou cupom fiscal, que é a NCM. A NCM é uma sigla que significa Nomenclatura Comum ao Mercosul. É um código que atribui composição e finalidade a um item. Então temos uma tabela chamada de tabela TIP, que é a tabela de incidência sobre produto industrializado. Então todos os produtos industrializados estão contidos nessa tabela TIP. E aqui nessa tabela TIP também irá conter seu NCM. O NCM também pode ser encontrado nas notas fiscais de compra. Então a nota que o fornecedor emitiu para você tem algumas informações. E dentro das informações nessa nota, vamos ter também o NCM. Então se observarmos o DANF dessa nota, temos o seguinte campo: NCM. E temos esse valor como NCM. Então, o código 10063021 refere-se ao arroz. Então, aqui temos um NCM para o arroz rendoso. Então, pegando esse código 10063021 e fazendo uma breve consulta na tabela TIP, 1006... iremos localizar a seguinte informação: os NCMs iniciados em 100630 sendo para arroz semi-branqueados ou branqueados, mesmo os polidos ou brunido. Então aqui localizamos o NCM do arroz. Caso a gente não tenha uma nota fiscal para fazer a consulta ou você encontre dificuldade na tabela TIP, por ser uma tabela bem extensa, pode fazer uma busca mais abrangente diretamente no Google.
Então aqui no Google a gente pode estar digitando NCM e o nome da mercadoria, arroz. Então irá mostrar para a gente o NCM da mercadoria. Então lá temos o 1006-3021. Então, nesse campo NCM, iremos colocar essa informação. Em seguida, temos o campo de NCM-EX. Esse prefixo EX, ele trata-se da exceção. O NCM, ele carrega informações como composição, finalidade e tributação. Podemos ter dois itens que compartilham o mesmo NCM, porém que sejam tributados de forma diferente, sendo assim um deles sendo uma exceção. Aqui a gente pode estar colocando o código da exceção desse item. Temos também o campo de CEST. CEST também é uma sigla para Código Especificador da Substituição Tributária. Mais adiante iremos ver sobre as situações tributárias de ICMS. Em todos os produtos que forem de substituição tributária, teremos que preencher a sua informação de CEST de forma obrigatória. Em próximos cadastros, iremos ver melhor como funciona esse campo de CEST. Temos aqui à frente o tipo de estoque. Por padrão, ele vem como controla estoque. Mas temos outras opções. Temos o controla estoque por grade, que seria indicado para lojas de roupas ou de calçados. Temos o controla estoque por lote e o não controla estoque, que ele não controla estoque de forma alguma. Por padrão, eu irei deixar no controla estoque, porque eu quero controlar o estoque dessas mercadorias. Temos os campos de peso, altura, largura e comprimento, não sendo campos obrigatórios para preenchimento, são campos para alguns ramos de atividades necessários. Iremos também explorar esses campos em futuros vídeos. Temos o campo unidade de venda, onde é solicitado uma unidade de medida de venda dessa mercadoria. Então, clicando em inserir, podemos escolher uma unidade de medida. Já é apresentado para a gente a unidade de medida UN como opção, mas clicando no símbolo da setinha para baixo, podemos escolher outras unidades de medida. Vou permanecer como unidade. Ela acompanha o campo de fator de conversão, que seria a quantidade de unidades que saem do nosso estoque ao fazer a venda dessa unidade de medida. Então, vendendo uma unidade de arroz, irá sair do nosso estoque um total de uma unidade. Podemos confirmar. Aqui ao lado será solicitado o código de barras. Vamos clicar no botão de inserir e aqui digitaremos o código de barras da mercadoria. Caso tenha um leitor de código de barras para agilizar o processo, pode estar sendo utilizado para fazer a leitura desse código de barras. Temos o botão de processar, que irá criar um código de barras, irá gerar um código de barras automático para a gente. E posso clicar no botão de confirmar. Um pouco abaixo temos os preços das unidades de venda e abaixo o nome tabela à vista, que é referente à tabela de preço. Dando um duplo clique na tabela à vista, podemos colocar o preço de custo e o preço de venda durante o cadastro dessa mercadoria. Então vou colocar aqui um preço de venda fictício, por exemplo, R$17, e um preço de venda também fictício, vou colocar uns R$28. E vou confirmar. Nessa descrição eu vou estar adicionando aqui a quantidade de quilos desse arroz para ficar mais real essa simulação. Temos abas laterais, então tudo que preenchemos até o momento pertence à aba item venda, que são informações necessárias para a venda dessa mercadoria. Então, para vender a mercadoria eu preciso de uma descrição de cupom, um NCM, uma unidade de medida, acompanhada de um código de barras e um preço de venda. Temos a aba de item estoque, onde aqui é definido algumas informações como unidade de estoque, seria a unidade de medida como esse estoque ele é controlado, e aqui do lado temos o estoque piso, que seria referente à quantidade que temos no estoque. Então, durante o cadastro, temos a possibilidade já de colocar uma certa quantidade nesse estoque. Vamos colocar aqui, por exemplo, 10 unidades no estoque.
Aqui ao lado temos informações de estoque mínimo e estoque máximo. Essas informações seriam importantes para uma ferramenta de sugestão de compra. Então, dependendo do plano escolhido, iremos ter uma ferramenta que irá indicar certas quantidades para serem compradas para evitar desperdício. Ao lado temos a aba mínimo e máximo geral, onde aqui pode ser definido a quantidade mínima e máximo para ser retornado um aviso do sistema, indicando que esse produto atingiu a quantidade mínima do estoque. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 5. Então, se a quantidade desse arroz atingir 5, o sistema irá retornar para a gente um aviso, indicando que um produto atingiu a quantidade mínima de estoque. Também temos a marcação de estoque máximo. Quando essa mercadoria atinge a quantidade máxima de estoque, também irá nos retornar um alarme, uma notificação, indicando também para não fazer compras em excesso. Temos a aba de informações. Nessa aba de informações, vamos ter que adicionar um tipo do item. Clicando em inserir, podemos estar escolhendo um tipo do item para essa mercadoria. Por padrão, é indicado o tipo do item revenda, que seria uma mercadoria destinada à revenda, porém temos outros tipos de itens disponíveis. Então temos matéria-prima, embalagem, produtos em processo, produtos acabados, subprodutos, produto intermediário, uso e consumo, ativos imobilizados, outros insumos ou outros. Então, dependendo das funcionalidades que vamos estar utilizando, caberá escolher um tipo do item necessário. Também iremos ter vídeos informativos sobre essas ferramentas que utilizam outros tipos de itens, como por exemplo o lançamento de produção própria, ou controles de produção. Mas por padrão, o item que vamos revender, iremos colocar ele do tipo de revenda e vamos confirmar. Temos outras abas na parte superior aqui da tela também, porém pertencendo também a algumas ferramentas do sistema que aos poucos vamos estar conhecendo. Vamos clicar aqui na aba de tributação e teremos que preencher algumas informações tributárias. A primeira dela é o ICMS, que seria o Imposto sobre Circulação de Mercadoria ou Serviço. Então, dando um duplo clique e clicando no botão de filtrar, será demonstrado para a gente algumas situações tributárias para essa mercadoria. Temos a situação tributária isento, para mercadorias que não são cobradas ICMS durante o processo de emissão de nota fiscal. Temos as substitutivas, que são mercadorias que sofrem substituição tributária, qual o ICMS ele já foi retido anteriormente. Ou então temos a opção tributada. A tributada indicando que você irá pagar o tributo no ato da venda. Tem uma marcação com o número 19, ou dependendo do seu estado, esse número pode estar mudando, é só indicando a alíquota do seu estado. Nessa situação, ele deixa ele marcado como tributado. E temos também a opção do PIS/COFINS, que seria os impostos federais. Clicando em PIS/COFINS e clicando em filtrar, será apresentado também para a gente algumas situações de PIS/COFINS. Para esse exemplo, irei escolher 01, operação tributável. Mas para ter essas informações de forma correta e precisa, é interessante entrar em contato com sua contabilidade, para ele estar indicando a situação tributária de ICMS, PIS/COFINS, até mesmo o NCM da mercadoria, para que não haja pagamento de impostos indevidos. Então, vamos clicar no botão de salvar. Aqui temos nosso primeiro item cadastrado. Podemos cadastrar também itens com mais de uma unidade de medida. Então, por exemplo, temos a cerveja. A cerveja ela pode ser vendida tanto na caixa quanto na unidade. Então, poderemos fazer apenas um cadastro que servirá para essas duas unidades de medida. Então, vamos clicar aqui no botão de inserir. Será solicitado uma descrição. Vamos colocar aqui cerveja Skol lata de 2,69. Será solicitado um NCM. Vamos recorrer ao Google para pesquisar esse NCM. Então, vou digitar NCM cerveja lata. E ele irá retornar um NCM para a gente, o 22030000. Vamos adicionar esse NCM ao sistema. NCM 22030000. Não vamos colocar o NCM EX
E por enquanto também vamos deixar esse campo de CERT em branco, mas já já vamos entender um pouco mais sobre ele, porque em certas situações ele se tornará obrigatório. No campo de unidade de venda, iremos adicionar as unidades de medida para a venda dessa mercadoria. Vamos adicionar unidade para a venda dessa cerveja Skol lata de 2009 unitária. E vou confirmar. E também irei adicionar a unidade de venda caixa. Porém, quando eu seleciono caixa, eu tenho que preencher o campo de fator. Então, no fator, eu irei colocar a quantidade de unidades que sairá do meu estoque ao ser vendido essa unidade de medida. Então, eu vou colocar aqui um fator de 15. Então, vendendo uma unidade, irá sair uma Skol do meu estoque. E ao vender uma caixa, irá sair 15 latinhas de Skol do meu estoque. Aqui ao lado eu tenho os códigos de barras, que são de preenchimentos obrigatórios. Então, ao selecionar unidade e clicar aqui no lado direito em inserir, eu estarei inserindo um código de barras para a unidade. Então, vou clicar em inserir e vou clicar em confirmar. Clicando em caixa, podemos reparar aqui na direita que aquele código de barras ele limpou. Então, o código de barras que tinha anteriormente era o código de barras da unidade. Clicando em caixa, indica que a caixa está sem código de barras. Vamos inserir e vamos colocar um código de barras na caixa. E vamos confirmar. A mesma coisa acontece ao definir o preço. Então, como está selecionado caixa, ao dar um duplo clique na tabela de venda, podemos colocar um preço de custo para essa caixa. Vamos colocar aqui, por exemplo, R$ 28,00. E um preço de venda, vamos colocar, por exemplo, aqui uns R$ 36,00 e vamos confirmar. Clicando em unidade e clicando novamente na tabela à vista, agora irei colocar o preço unitário dessa mercadoria. Ele já retornou um custo líquido aqui de R$ 1,87 para a gente por conta da divisão que ele fez. Ele pegou o preço de custo da caixa e dividiu pela quantidade do seu fator. Então vamos colocar num preço de venda de R$ 2,50 e vamos confirmar. Assim eu tendo um único cadastro para a cerveja, porém com 2 unidades de medida, e cada um com seu preço de custo ou seu preço de venda. Temos a aba de informações. Ela irá pedir para a gente um tipo do item, vamos inserir que é do tipo de revenda, que temos essa mercadoria como destino dela, que seria uma revenda, né? Ao deixar marcado revenda, ela irá aparecer para a gente lá no nosso módulo de venda. Vamos manter como revenda. E temos a aba de tributação. Na aba de tributação do ICMS, vamos escolher uma situação tributária. Então temos a isento, a substitutivo e a tributado. No caso do Goiás, a cerveja ela é de substituição tributária, ou seja, o ICMS ele é retido no momento da compra da mercadoria, ou retido na fonte. Então vamos marcar a opção substitutiva. E no PIS/COFINS, vamos filtrar e vamos poder escolher uma operação correta para PIS/COFINS também, seja ela monofásica ou alíquota zero. Mas para essa simulação, vou escolher 01, operação tributável. Mas lembrando, procure seu contador a situação tributária correta de cada mercadoria, para não ter prejuízo no pagamento de impostos indevidos. Vamos tentar clicar no botão de salvar e vamos ver a mensagem que vai ser retornada para a gente. Cliquei no botão de salvar, apareceu a seguinte mensagem: erro, CERT, o campo é de preenchimento obrigatório. No caso da cerveja, iremos fazer uso dele. Por quê? Porque a cerveja ela é de substituição tributária, ou seja, ela é uma mercadoria substitutiva. Logo, voltando ao CERT, entendemos que o CERT é uma sigla que é o código especificador da substituição tributária. Então, é um número que especifica que tipo de substituição foi feita ou qual o valor do tributo que foi cobrado anteriormente. Mas como a gente faz para consultar esse CERT? Podemos recorrer ao Google também. Temos um site chamado Consulta CERT. Ele é um site gratuito, a gente pode estar fazendo essas consultas também. A única coisa que ele vai estar solicitando para a gente é a NCM da mercadoria. Então podemos vir aqui
ver qual é a NCM 22030000 e colocar no campo de CERT 22030000 e vamos enviar a consulta. Ele irá trazer para a gente algumas informações para nós. Então temos o CERT 0302100, que são utilizados para cervejas. Então vamos adicionar esse CERT àquele campo. Então aqui no campo de CERT vamos colocar aquela informação 030210000. Preenchemos a informação obrigatória que estava faltando, podemos salvar o cadastro. E assim, cadastramos mais uma mercadoria e com 2 unidades de medida. É possível também fazer um cadastro de produtos que são vendidos no quilo. Então podemos clicar no botão de inserir e vamos colocar uma mercadoria, como por exemplo, banana quilo. Vamos precisar de um NCM para fazer o cadastro da banana. Vamos vir até o Google novamente e vamos colocar NCM banana. Vamos colocar, por exemplo, prata, que é uma espécie. Banana prata 0803 9000. 0803 9000. Será solicitado uma unidade de venda, uma unidade de medida para me vender essa banana. Vou inserir e vou escolher o quilo como opção. Então aqui nesse campo de filtro eu irei digitar as letras K e G para localizar a unidade de medida quilo. Vou confirmar e pronto, já está adicionada uma unidade de medida para a banana. Vou inserir um código de barras. Vou clicar no botão processar para ele criar um código de barras para a gente e vou confirmar. Clicando 2 vezes na tabela à vista, vou definir um preço de custo para esse quilo e um preço de venda. Na aba de estoque temos a unidade de estoque, ou seja, como esse estoque ele é gerenciado, no caso, ele é Temos a aba de item estoque, então temos a unidade de estoque, como esse estoque é gerenciado, como vendemos apenas no quilo, ele é gerenciado apenas por quilo também. E clicando 2 vezes sobre estoque piso, podemos colocar uma quantidade de estoque. Vamos colocar, por exemplo, 10 quilos e vamos confirmar. Temos a aba de informações, iremos informar o sistema que esse item é para revenda. E temos a aba de tributação e vamos colocar as informações tributárias dessa mercadoria. Então no ICMS vou filtrar e vou colocar, por exemplo, isento. E no PIS/COFINS vou filtrar e colocar, por exemplo, também a operação tributária. E lembrando mais uma vez, sempre busque auxílio da sua contabilidade para definir a situação tributária de cada mercadoria. Em seguida vamos clicar no botão de salvar. Então aqui temos 3 tipos de cadastro diferentes. Então temos um cadastro unitário, temos um cadastro com mais de uma unidade de medida para ser vendida, com mais de uma unidade de venda, e temos um cadastro para quilo. Para produtos que têm mais de uma unidade de medida, temos a unidade de estoque, como esse estoque ele é gerenciado. Geralmente, como temos 2 unidades de medida para um mesmo produto, o estoque sempre será gerenciado pela menor unidade de medida. Então, no caso da cerveja, ela sempre será contada do seu estoque por unidade. Iremos informar quantas unidades de Skol Latas temos. Vamos salvar. Voltando ao menu principal, temos no menu cadastro de itens, a tela de número 248, cadastro de unidades de medida. Então, clicando em filtrar, ele irá mostrar todas as unidades disponíveis que podemos estar utilizando no sistema. Mas caso seja necessário utilizar uma unidade de medida diferente, ou qual não estar cadastrada, podemos clicar em inserir e podemos cadastrar essa unidade de medida. Podemos clicar em inserir e aqui podemos cadastrar uma nova unidade de medida, como por exemplo,
par, seria para um par. Temos as marcações de fracionário, que podemos fracionar essa unidade de medida, e temos a unidade de medida para a balança, que será utilizada na balança também essa unidade de medida. Então, clicando em salvar, essa unidade de medida ela é inserida no sistema e pode estar sendo utilizada como unidade de venda da mercadoria. Então, no vídeo de hoje, aprendemos a cadastrar nosso primeiro item, aprendemos um pouco sobre NCM, CEST, e também aprendemos a cadastrar uma nova unidade de medida se necessário também. Acompanhe os próximos vídeos para conhecer cada vez mais ferramentas para otimizar o dia a dia da sua empresa. Então ficamos por aqui, te espero no próximo vídeo.